Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração,
fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Irmãos e irmãs, as parábolas são pequenas histórias comparativas que Jesus conta para ensinar algo muito importante. Hoje no Evangelho, 3 parábolas, 3 pequenas histórias ligadas à agricultura e à vida doméstica. Jesus estava acostumado com a visão dessas coisas, o semeador, depois o trabalho doméstico. Primeira parábola, ele fala a respeito de um homem que semeou boa semente de trigo no seu campo, mas veio o inimigo seu e semeou o joio. O joio é uma planta semelhante ao trigo, porém o seu fruto é ruim, venenoso, não presta. Na hora da colheita ele fica de pé e o trigo, porém, se inclina. Jesus usa essa parábola e depois ele explica aos discípulos. Ele diz: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, quer dizer, ele mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Com isso, Jesus prepara o que ele vai contar depois, como parábola do juízo final, no capítulo 25. Todos se lembram, quando ele vai reunir à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os cabritos, dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Eu estive com fome, estive com sede, vocês cuidaram de mim. Dirá aos que estão à esquerda: afastai-vos, malditos. Eu estive com fome, com sede, e vocês não me acolheram. Quando foi que te vimos assim? Quando viram qualquer irmão em situação de sofrimento, foi a mim que acolhestes ou deixastes de acolher. Então, o que vale para Jesus não são palavras, mas atitudes. Nossas atitudes devem ser atitudes de trigo bom, com o qual será preparado o pão da Eucaristia. Cada um de nós se oferece a Jesus como hóstia viva em toda a Eucaristia. Cada um de nós deve ser esse trigo bom que o Senhor prepara. Segunda parábola, parábola da semente de mostarda. Aqui a semente de mostarda, talvez, é o mesmo tamanho, mas a árvore diferente. Aqui uma hortaliça pequena. Bom, até as crianças conhecem a mostarda, né? Não sei se conhecem a semente, né? Mas conhecem o molho de mostarda. Muito bem. Aqui uma hortaliça pequena, mas na região do Oriente, uma árvore, a partir de uma semente pequena. Jesus diz: assim também é o reino de Deus. Parece pouco, o bem que fazemos parece que vai desaparecer, mas não. Essa árvore que acolhe os passarinhos simboliza o reino de Deus aberto a todas as nações. Como diz o Salmo de hoje: as nações, Senhor, que criastes virão a adorar, louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Então, assim, queridos irmãos e irmãs, a igreja é um sinal do reino de Deus no mundo. Cada um de nós, como semente do reino, como sal da terra, luz e fermento, deve levar a boa nova do reino, isto é, a presença de Jesus. Não só por suas atitudes, mas também por suas palavras. Quer dizer, é preciso viver de acordo com o Evangelho, mas também falar de Jesus. Há muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, preciso continuar anunciando. Na terceira parábola, Jesus fala de uma mulher que pegou 3 porções de farinha e misturou com uma parte de fermento para fazer o pão. Esse fermento misturado no meio da massa transforma a massa. Assim também os cristãos no mundo. Cada um de nós, pelo seu batismo, torna-se fermento do reino de Deus. Hoje ouvimos também, na primeira leitura, quem é o Senhor? Certamente o Evangelho todo mundo vai se lembrar. Mas a primeira leitura todo mundo já esqueceu, né? Não é? Uma meditação do livro da sabedoria. Talvez umas palavras um pouco difíceis, mas vamos enfrentar juntos. Diz a sabedoria em forma de oração a Deus: não há além de ti outro Deus que cuida de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Então Deus é único, não deve satisfação a ninguém. A tua força é princípio da tua justiça.
Então, porque Deus é todo-poderoso, então Ele é justo. E o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente, porque Ele é todo-poderoso, Ele é também bondoso. Porque Ele tudo pode, Ele a todos ama. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Aqui é a linguagem do Antigo Testamento, o sentido é o temor de Deus, no sentido assim de que Deus não pode ser dominado. Ele se oferece a nós. Mas, em cada coisa que o Senhor criou, nós podemos perceber a sua presença. As crianças, pois é, um sinal de que Deus ama a humanidade. Os vegetais, por exemplo, você pega uma folha, depois você olha, uma folha de uma planta, veja a estrutura dessa folha. Quantos veiozinhos pequenos ali por onde passa a seiva, numa única folha que é amarela, dura um dia só e acaba. Deus revelou as suas maravilhas em nós. Se tiver alguém aqui da área de saúde, pode me corrigir. Mas, quantas vezes bate o nosso coração por dia, hein? É bom nem pensar, né? De 80 a 100 mil vezes. Não existe máquina que faz isso. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos. Não tem máquina que funciona assim. O Criador nos fez assim. Então, a partir das coisas criadas, nós contemplamos a beleza do Criador. Continua a sabedoria. No entanto, Senhor, dominando tua própria força, julgas com clemência. Quer dizer, Deus não nos trata de acordo com o nosso pecado. Nós queremos nos vingar do próximo de acordo com a ofensa que ele nos fez. De acordo não, mais, 7 vezes mais. Mas Deus não faz assim. Se Deus vai nos castigar de acordo com o nosso pecado, estamos perdidos. Ele é misericordioso. Julga com clemência, nos governa com grande consideração. Porque Ele é todo-poderoso. E termina a sabedoria de hoje dizendo: assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. O justo deve ser humano. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Porque Deus não quer a nossa condenação, mas porque Ele é todo-poderoso, todo misericordioso, todo bondoso, quer que nós correspondamos a Ele também, deixando de lado o pecado, começando uma vida nova com Ele. O salmista hoje diz, é o Salmo 85, Senhor, vós sois bom, clemente, perdão para quem vos invoca. Sois clemente, sois fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena, olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Aproveitar para dizer que os salmos são a oração do povo de Deus. Às vezes a gente não consegue rezar. Não sei o que rezar, não sei o que falar. De fato, São Paulo hoje diz, nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. E é o Espírito Santo que inspirou toda a Bíblia, os salmos também. Então, quando temos dificuldade de orar, ou mesmo quando não temos, usemos os salmos. Os salmos também foram usados pelo próprio Jesus. Eles nos ajudam a orar, não só por nós, mas pelas necessidades do mundo todo. Não só pedir, mas adorar, louvar, suplicar o perdão. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso